meninas! Estamos de volta com mais uma parte do nosso assunto de frações e eu não poderia deixar de falar com vocês sobre as formas de representação de uma fração. Então, veja bem, nós sabemos aqui que a fração ela é composta por numerador e denominador, sendo que numerador indica uma parte do que eu tenho e denominador indica tudo que eu tenho. E quando nós falamos de frações, nós temos os modos de representá-la. E aqui eu separei 3 modos mais importantes para vocês, tá ok? O primeiro é a fração própria. Veja bem, essa fração ela recebe esse nome porque é a fração mais comum de aparecer, porque é a fração que a gente considera que está no formato correto. E aí você pode me dizer, que formato correto é esse? Gente, o formato correto para a fração própria é quando a gente coloca aqui, por exemplo, 2/3. Quando eu olho 2/3, eu vou olhar o seguinte, meu numerador, ele é menor do que o meu denominador. Então, nessa situação, eu tenho uma fração própria, porque o numerador, é muito importante que vocês lembrem disso aqui, ó. O numerador ele é menor, tá certo, gente? Que o denominador. Então, toda vez que eu tenho essa situação, significa que eu não usei tudo ainda. Eu usei apenas um pedaço. Aí eu estou na minha fração própria. Agora, eu tenho o contrário disso. Como tudo na vida, a gente também tem o contrário. Então, veja bem, o contrário da fração própria é a fração imprópria. E aí, o que seria isso? O que seria essa fração imprópria? O que seria essa situação de eu ter o meu contrário? Então, veja agora a situação. Se antes o meu numerador ele era menor, existem algumas frações que elas são representadas, por exemplo, nesse formato aqui. 8/5. Mas eu só tenho 5. Como é que 5 é o todo, se em cima aqui no numerador está dizendo que eu usei 8 partes, 8 pedaços, mesmo sabendo que eu só tinha 5? É por isso que essa fração aqui, que foge do padrão, a gente chama ela de fração imprópria. Então, se é fração imprópria, a gente vai ter essa situação aqui, ó. O numerador, ele vai ser maior, gente, vai ser maior. Isso por quê, professora? Porque eu tenho dentro desse grupo de 8 pedaços, um grupo de 5 que eu utilizei. Ou seja, dentro desse grupo que está aqui em cima, eu tenho um inteiro, eu tenho uma parte de 5 mais o restante. Professora, eu não entendi isso, fiquei confuso. Eu entendi que o numerador ele tem que ser maior, tudo bem, por isso ela é imprópria. Mas dentro desse numerador tem um inteiro, tem uma parte de tudo. Meninos, é assim que a gente começa o nosso estudo sobre fração mista. Por quê? A fração mista ela surgiu quando as pessoas queriam representar justamente essa fração que era considerada imprópria, um absurdo. E aí o que é que acontece? Na fração mista, eu vou colocar aqui o mesmo exemplo do 8/5, eu vou ter a seguinte situação, eu vou fazer uma divisão, para me deixar aqui na fração mista, eu vou dividir 8 por 5, e aí você vai me dizer, 8 dividido por 5 vai dar 1, 1 vezes 5, 5, para 8, sobram 3. Então, isso aqui, na minha fração mista, significa o seguinte, eu tenho 1, esse 1 aqui, que é o meu resultado da divisão, é uma parte inteira, ou seja, um grupo de 5 fatias ou de 5 pedaços. Dentro desse grupo de 1, eu tenho também mais 3 partes de 5. Ou seja, isso aqui que eu acabei de fazer, isso aqui é a minha forma mista da fração. Ou seja, eu tenho agora 1 inteiro e 3/5. Aí você pode me dizer, professora, eu entendi agora. Eu entendi que eu tenho agora 1 inteiro, um grupo de 5 fatias, por exemplo, um bolo,
E além desse bolo inteiro, a minha mãe também fez outro bolo, e desse outro bolo está sendo usado 3 pedaços de 5. Muito bem, você está super correto. Isso aqui significa que tem um inteiro mais 3 partes do inteiro. Ou seja, como se foram feitos 2 bolos aí para serem vendidos, por exemplo, ou pegar o inteiro e dividir em 2 partes. Então, veja bem, além disso, eu vou ter aqui esse exemplo para vocês. Eu tenho aqui a minha fração mista. Ô, Pró, então como é que eu faço para pegar essa fração mista e transformar numa fração normal? Simples, gente. Se eu estou aqui na fração mista, eu vou simplesmente usar a regrinha, ó, multiplico e somo. Simples assim. Porque eu vou ter 5 vezes 1, que vai me dar 5, mais 3, e o denominador, ele continua sendo o mesmo. Então, isso aqui vai ser igual a 8 quintos. Então, eu posso, dentro da fração mista, sair de uma fração imprópria e chegar na fração mista. Posso sair de uma fração mista e chegar numa fração imprópria. Isso, quando é que eu vou usar? Vai depender do seu problema no futuro. Ou seja, aqui nós estamos aprendendo apenas a fazer o processo. Só que a interpretação do problema, a interpretação dessa situação vai depender do contexto, da questão da Prova Brasil, da questão do Enem, e isso a gente vai trabalhar quando a gente chegar na seção de problemas, tá? Espero ter ajudado vocês e eu quero que vocês lembrem sempre, ó, você é capaz. E é um prazer poder estar te ajudando. Cheiro!